Ei, gente, tudo bem? Vamos continuar então? O estudo da força magnética naqueles casos particulares, extremamente particulares. Caso 1, velocidade de campo, mesma direção e mesmo sentido, força magnética zero, MRU. Entenda bem, a força magnética é a força resultante que vai estar atuando sobre a partícula, porque a gente está desprezando as ações gravitacionais, tá bom? Mesma direção e mesmo sentido. Força resultante, que é a força magnética, é igual a zero. Força resultante nula, aceleração nula, MRU. Equilíbrio dinâmico. A mesma coisa acontece para velocidade de campo, mesma direção, porém sentidos opostos. Caso 1, 0 grau. Caso 2, 180 graus. Em ambos, resultante, força magnética, zero. Aceleração resultante, zero. MRU. Esse caso é bem particular. É o caso em que a partícula vai adentrar a região de campo magnético perpendicularmente a este, formando um ângulo reto com a direção do campo. Velocidade e campo magnético são perpendiculares. Bom, então vamos lá. Se são velocidade e campo perpendiculares, a conclusão inicial e mais óbvia de todas é o ângulo. Θ igual a 90 graus. Ok? Muito bem. Círculo trigonométrico. Seno de θ igual a 1. Sem problemas. Zero problemas. Expressão da força magnética. Força magnética é Q V B e o fiel da balança, seno do ângulo θ. Mas atente, que nós já vimos quem é o ângulo, que nós já sabemos quanto vale o seno. Independentemente dos valores de Q, V e B, esse valor será 1. Esse é o caso especial. Conclusão que vamos ter aqui, então. Então, vamos lá. A força magnética deverá ser calculada, então, o módulo da força magnética. Tá legal? Vamos trabalhar o módulo da força magnética. Vai ser dada pelo produto QVD. E acabou. Ok? Sem problemas. Zero problemas. Esse seno aqui vale 1, substituiu. Cálculo do módulo ou da intensidade da força magnética, QVB. Não esqueça das unidades. Coulomb, metro por segundo, Tesla. E aí a força magnética resulta em Newton, a gente já viu isso anteriormente. Muito bem. Chegamos ao ponto principal. Quando essa partícula penetra na região de campo magnético, nessa situação, a força magnética, ela tem valor. A força magnética, a força resultante, que vai ser a força magnética, ela vai ser diferente de zero. É ou não é? Bom, se ela é diferente de zero, certamente não vai ser um MRU. Tá legal? Você deve estar se questionando, então que movimento é esse? Ok. Toda vez que a partícula penetrar na região de campo magnético, com velocidade perpendicular ao campo, seja qual for o eixo, quais forem os eixos,
Velocidade na horizontal, campo na vertical, e aí tem que lembrar o eixo Z também, né? Que a gente observou, a gente estudou lá no R3, o eixo Z, cota, saindo, entrando, precisamos lembrar, no momento apropriado vamos lembrar. Muito bem, força magnética diferente de zero. Qual vai ser o movimento? Eu vou dizer para vocês. Foi comprovado experimentalmente que, nesta situação, o movimento ele é uniforme. Caramba, o movimento ele é uniforme? Mas como é que pode? Para que seja movimento uniforme, olha bem, para que seja movimento uniforme, a força resultante tem que ser nula? Sim, para M, R e U. Aqui o movimento ele é uniforme, mas eu não me referi à trajetória. É sinal de que, se é diferente de zero, certamente não é retilínea a trajetória. E comprovou-se empiricamente, experimentalmente, que o movimento descrito ele tem natureza uniforme, porém sua trajetória é C. Caramba, quem é esse C aqui? Que movimento é esse? Vamos lembrar? Movimento circular uniforme. Tá bom? Vamos então gravar. Velocidade e campo, mesma direção e mesmo sentido, força magnética igual a zero, NRU. Velocidade e campo, mesma direção e sentidos opostos, força magnética zero, MRU. Velocidade e campo, direções perpendiculares, força magnética diferente de zero, MCU, movimento circular uniforme. Veja bem, gente. Se nós temos uma força resultante em movimentos circulares, ela tem nome, tem ou não tem? Como é que se chama a força resultante? Como é que se chama a resultante das forças para movimentos circulares? Lembra dessa sigla aqui? FCP? Quem é FCP? Força resultante centrípeta. Conclusão final. O movimento é circular uniforme, a força magnética é a força resultante, porém, ela vai ter natureza o quê? Centrípeta. Vamos lembrar como é que funciona, então, esta correlação? Vamos lá. Bom, então essa é a conclusão física. Força magnética é a própria resultante e tem natureza centrípeta em virtude da trajetória circular. MCU. Força centrípeta é a força resultante. Força magnética igual a força centrípeta. Essas setas aqui vão indicar as expressões que a gente vai utilizar na solução das questões. Tá legal? A força magnética ficou reduzida a Q vezes V vezes B, não esquecendo que neste caso aqui ocorreu porque o seno de 90 vale 1. Ela, em módulo, é a resultante centrípeta que pode ser calculada a partir de duas expressões. Vai necessitar da massa da partícula. mv ao quadrado sobre R, onde V, eu não sei se você está lembrado, esse V aqui é a chamada velocidade linear, estudada por nós no MCU. Tá legal? Olha o movimento circular uniforme aparecendo aí novamente. Só que também pode aparecer, você pode resolver, ao invés de aparecer a velocidade linear,
pode aparecer a velocidade ômega. Como é que se chama essa velocidade ômega? Você lembra? Lembra sim. Ômega é o que nós chamamos por velocidade angular. Também referente ao MCU. Entenda bem. Em ambos os casos você vai conseguir resolver a questão. Mas é muito comum não trabalhar a velocidade angular. É muito comum trabalharmos direto a velocidade linear, que é aquela velocidade que a partícula adentra na região do campo. A gente não trabalha a velocidade angular dificilmente, tá? Mas pode vir a aparecer. Tá legal? Algum problema aqui nas expressões? Eu te pergunto o seguinte, quer dizer, se a partícula vai descrever um MCU, é sinal de que vai ter um raio essa trajetória, vai ou não vai? Será que tem uma alternativa para a gente calcular o raio? Tem sim. Eu vou expressar para você aqui uma formulazinha para você calcular o raio da trajetória descrita, que é muito importante, mas muito importante mesmo, em diversos exercícios. Vamos lá, então? Entenda bem, gente. A expressão que eu vou anotar aqui para vocês, que é bem importante, ela, na verdade, é uma associação dessa expressão de força centrípeta e dessa conclusão de força magnética. Se nós igualarmos mv² sobre r a QVB, por isso que a gente dá mais tratamento a essa velocidade, tá? A linear. Nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o raio dessa trajetória, não esqueça que a trajetória ela é circular. O raio dessa trajetória circular pode ser dado pela seguinte expressão. São 4 grandezas que dependem do raio. Massa da partícula, velocidade da partícula, carga elétrica da partícula e a intensidade do campo magnético na região. Cálculo do raio da trajetória, mv sobre qb. Tá legal? Não esqueça aqui, olha, que as outras unidades nós já estudamos para sistema internacional. Q, V e B nós já vimos anteriormente. Para massa e raio serão as seguintes, então. Para a massa, o quilograma, e para o raio obtido, certamente, se é sistema internacional, será, então, o metro. Bom, e então, para encerrarmos essa fase aí dos casos particulares do eletromagnetismo ali, na força magnética, veja bem, se é um MCU, podemos calcular o raio. Toma muito cuidado só, que eu vou dar uma destacadinha aqui. Essa carga deve ser dada em módulo, tá? Precisa atribuir o sinal da carga ali. Agora, você sabe que no MCU, você tem o período. E o que é o período por definição? É o tempo que a partícula vai levar para efetuar o movimento circular, o MCU. Tá legal? O movimento circular uniforme. E existe também uma maneira para nós calcularmos o período. Basta substituirmos esse V por aquela expressão 2πr sobre T. Nós não vamos nos entreter aqui na demonstração, vamos nos preocupar somente com a fórmula direta para cálculo do período. Pode ser? Vamos lá. Período vai ser expresso por, veja bem, basta substituir essa velocidade por 2πr sobre T, que é a expressão para cálculo da velocidade. Tá bom? A resposta vai ser 2π vezes m sobre QB. Não esqueça que essa carga tem que ser mantida em módulo e esse período, que você bem sabe que o período no sistema internacional é expresso em segundos. Tá legal? Essa expressão, então,
para cálculo de raio e período no caso 3. Valeu!